Luísa Martins, você traz uma apuração que joga água no chope do Planalto de esperar algum movimento diferente no Supremo Tribunal Federal. Conversando com ministros da Suprema Corte, você traz o ambiente hoje de que, na avaliação desses ministros, eles estão de mãos atadas, não tem muito o que fazer em relação a essa proposta. É bom lembrar, Luísa, também a nossa audiência que o relator desse PL da dosimetria deixou muito claro, ontem ele voltou a falar isso, que tem acordo com o Supremo Tribunal Federal. Até agora a gente não ouviu da boca do presidente Edson Fachin nada em relação a esse assunto. Talvez esteja esperando, de fato, a proposta ser questionada, a constitucionalidade junto ao Supremo para ter alguma posição. Os ministros têm evitado declarações, Luísa, você bem sabe como é a postura desses ministros diante desses projetos mais polêmicos, projeto esse que tem repercussão grande, popular, e nesse momento a gente vê os ministros simplesmente silentes, nada falam, nem mesmo no off têm evitado declarações sobre esse assunto. Agora, é um tanto constrangedor. Eu avalio aqui para o Supremo Tribunal Federal essas declarações do relator de que houve acordo e de que não vai ter reação diferente no Supremo Tribunal Federal diante disso. Tainá, boa tarde para você, para o Uribe, para todos que estão conosco aqui no Bastidores. Tainá, seria ingenuidade achar que Paulinho da Força não fez ali consultas, pelo menos informais, àqueles ministros com quem ele tem uma relação de maior proximidade. Isso a gente vinha falando, né, ao longo aqui da programação da CNN Brasil, porque obviamente não seria vantajoso para o relator, para o Paulinho da Força, propor um texto que logo ali na frente fosse ser declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ele disse isso aqui, salvo engano, até em entrevista à CNN, né, de que de fato queria construir um texto que pudesse ter ali a garantia de que não haveria resistência em outros poderes. Isso até veio à tona ontem também, né, essa questão de um texto que encontrasse ali um mínimo de consenso em relação aos pontos jurídicos mesmo, né? Não pudesse ser questionado ou ser considerado flagrantemente inconstitucional. No Supremo, o que eu pude ouvir? Como você disse, Tainá, está havendo uma espécie de pacto de silêncio aí, até reservadamente eu tive dificuldades aí de consultar muitas fontes a esse respeito, mas pelo que eu consegui, a avaliação é de que, de fato, existe uma ala do tribunal que discorda do alívio a essas penas, porque entende que justamente a severidade das penas que estavam sendo aplicadas eram como se fosse uma vacina contra novos ataques, ou seja, uma pessoa que tem ali a ideia de depredar o Supremo Tribunal Federal, de incitar violência contra ministros da corte, ou, né, cometer ali algum atentado em relação aos ministros ou ao prédio em si, se sentiria desmotivado de fazer isso ao verificar que outras pessoas pegaram aí 13, 14, 15, 16 anos de prisão. Então existe esse sentimento de decepção. Por outro lado, uma ala de ministros entende, Tainá e Uribe, que não tem o que o Supremo fazer nesse momento, né? Que já que foi aprovado o PL da dosimetria, claro, se isso for sancionado pelo presidente da República, e você trouxe a informação, né, de que há uma tendência aí pelo veto, mas enfim, na hipótese de essa redução de penas ficar de fato válida, essa é uma prerrogativa de fato do Congresso Nacional, né? E os ministros têm falado muito isso. Se as penas foram aplicadas de forma severa, né, se o acumulado ali no cálculo da dosimetria acabou gerando uma pena que os próprios parlamentares consideraram excessiva, é porque a legislação que o próprio Congresso fez é que estabeleceu assim. O Supremo faz o juízo de condenação ou absolvição e depois, com base no que está na legislação, calcula as penas. Se o Congresso entende que as penas devem ser menores, ao Supremo cabe apenas fazer um recálculo com base na nova legislação, lembrando que qualquer mudança na lei penal, ela retroage para beneficiar
os réus. Então há um clima de insatisfação, principalmente porque não ficou só com os envolvidos no 8 de janeiro, com aquele pessoal que veio ali do acampamento aqui para a Esplanada, mas sim também vai acabar abarcando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso, pelo que a gente tem de informação, né, Uribe, Tainá, não estava dentro dessa expectativa inicial dentro do STF.